Boa noite, irmãos queridos. Hoje é dia 12/8, agora são 20 horas, de 2022, tá? E agora são 20 horas. E hoje nós estamos reunidos aqui para o culto da Escola da Doutrina Bíblica. Normalmente, esse culto ele é feito de quinta-feira, mas por um probleminha aí, do nosso pregador de hoje, da nossa pregadora de hoje, nós transferimos para essa sexta-feira, dia 12, tá certo? Então, você é bem-vindo aqui, tá certo? Sempre que você quiser participar, fique à vontade. Hoje nós vamos estudar a respeito dos dois repousos, né? Nós temos o costume de estudar a Bíblia de uma maneira muito intensa, né? Para que a gente ouça bastante aquilo que Deus tem para nos falar. A Escola da Doutrina Bíblica tem o objetivo de preparar você com argumentações consistentes sobre a nossa fé. Então, prepare-se para anotar, fazer perguntas. Pode fazê-las até, inclusive, pelo e-mail fale conosco, igrejadeinterlagos.com.br, que a gente vai responder com bastante alegria. Nós temos um site também, tá? Esse site é o www.igrejadeinterlagos.com.br. Bom, Igreja de Interlagos, lógico que nós estamos aqui em Interlagos, em São Paulo, perto do autódromo, inclusive. Lá nesse site você irá encontrar os nossos horários de culto. E tem um botãozinho também no canto superior direito, que está escrito ao vivo, onde você poderá participar dos nossos cultos, né? Lembre-se sempre de entrar com o microfone e a câmera desligadas. Por enquanto, nós estamos fazendo os nossos cultos somente de maneira online, né? Por esse canal aqui. Mas em breve, quem sabe, teremos o nosso localzinho físico para nos reunirmos. Todos os cultos da nossa igreja são gravados e estão disponíveis no canal do YouTube, que se chama Igreja de Interlagos, tá bom? Nós estamos também no Instagram e no Facebook. Siga-nos lá. Você é bem-vindo. Eu quero fazer uma pequena oração agora, por esse culto. Fecha seus olhos e vamos orar. Deus querido, Pai amado, Senhor Pai, Senhor Deus, nós amamos a Tua palavra, Senhor. E nós pedimos, Pai, que o Senhor nos abençoe agora, abra os nossos corações, as nossas mentes, para que venhamos a receber a Tua mensagem, que essa mensagem seja gravada em nossos corações. E que o Senhor abençoe também grandemente a Eliette, que vai trazer essa palavra, Senhor. Livra-a do mal, abençoa a sua casa, a sua família, e nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, Eliette, é com você agora. Amém, irmãos. Glória a Deus. Hoje, como o pastor ele anunciou, nós vamos falar sobre os dois repousos. E eu quero também falar para os irmãos que eu não, vamos dizer assim, eu acho que eu não tenho o dom da pregação, mas eu tenho o dom do ensino. Eu acho que é bem diferente isso. Eu gosto de ensinar. No meu trabalho, eu gosto de ensinar. Se alguém vai fazer algum prato de arte culinária, eu gosto de ensinar. Eu gosto de ensinar assuntos profissionais. E eu amo muito a Bíblia. Então, irmãos, o que eu aprendo na Bíblia, eu gosto de ensinar. Então, eu não sou como pastores assim que tem assim aquele... Eu acho lindo aquele dom, até um pouco teatral às vezes, né? Mas eu acho que o recado que a gente tem passado o mais importante é bíblico, né? Ninguém vai brilhar nesse estudo, porque aqui não existem estrelas para brilhar. Mas nós vamos passar para você uma palavra que nós cremos ser
uma palavra com uma unção espiritual, uma palavra com uma unção de Deus, uma palavra capaz de transformar sua vida. Vocês já ouviram várias vezes aquele versículo, né? A verdade liberta. E a gente aplica muito esse versículo aqui, porque existe um engano muito grande na igreja há muito tempo, que algumas pessoas percebem esse engano e acabam colocando para debaixo do tapete suas dúvidas. E outras pessoas que ficam mais na superficialidade da conversão, do Jesus salva, eu amo Jesus e Jesus me ama, vai para a igreja, canta uns 3 corinhos, ouve uma palavra que geralmente é uma palavra que acaba indo de encontro aos seus anseios superficiais, né? Então, o pastor vai orar pelas minhas necessidades básicas e acabou o assunto. E, como eu disse, outras pessoas que vão ter um aprofundamento da palavra, do estudo, e vão se deparar com algumas dúvidas, mas acaba por conveniência, né, por não entrar em choque com outros irmãos, pensando, deixa para lá essa minha dúvida, porque ninguém vai saber responder. Né? Então, esse assunto de quinta-feira, irmãos, nós temos sempre falado que é um assunto polêmico, porque ele se choca com o que a maioria dos cristãos falam, né? A maioria dos cristãos estão errados? Não é questão de estar certo ou errado. Quem está certo sempre é Jesus. Quem está certo sempre é a palavra de Deus. Mas muitas pessoas, irmãos, acabam se afastando do evangelho porque começam a ver algumas inconsistências, algumas incoerências entre o Velho e o Novo Testamento. Acaba havendo algumas incoerências entre o Deus do Velho Concerto e o Deus apresentado por Jesus. Aí a pessoa fica pensando, mas é tão diferente. Se Deus não muda, como é que existe uma diferença tão grande entre os dois? Um fala muito em trevas, o outro é luz. Um foi visto, o outro nunca foi visto. Um manda espírito de mentira, o outro fala que a mentira é maligna. Então, a pessoa fica pensando, mas se Deus não muda, como que a característica do Deus do Velho Testamento pode ter mudado tanto? E um dos atributos de Deus é a sua imutabilidade. Deus não pode mudar, senão ele não é Deus. Daí, irmãos, um grupo muito grande de pessoas tem se aprofundado na Bíblia, na oração, se despojando de preconceitos, se despojando de ensinamentos, muitas vezes cristalizados no seu coração, para com o coração aberto diante de Deus, falar, Senhor, eu sou uma criança, começa a me ensinar a tua palavra. Eu sou uma criança, Senhor, e eu sei que em ti não há mudança nem sombra de variação. Eu quero entender a tua palavra. Eu quero entender o que há atrás dessas aparentes incoerências, se Deus não é incoerente. Que Deus é Deus. Deus não pode ser incoerente, porque senão ele não é Deus, ele é um falso Deus. Né? Então, irmãos, por que eu estou dando essa introdução, esse preâmbulo? Porque muitas pessoas acabam ouvindo essa palavra pela primeira vez e ficam pensando, nossa, que loucura é essa? Né? Porque a gente, irmãos, acredita no Deus revelado por Jesus. Nós acreditamos no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Nós acreditamos na Bíblia de Gênesis a Apocalipse. E sabemos que o livro de Gênesis a Malaquias, o Velho Testamento, ele narra a ação
do ministério dos anjos. Quando Jesus veio, ele depôs, ele excluiu do pedestal, ele excluiu do governo os principados e as potestades, os anjos, porque o ministério dos anjos estava reinando no Velho Testamento. O ministério dos anjos, através de Elohim, através de deuses, que a gente sabe que há muitos deuses e muitos senhores, através dos Elohims, fizeram as coisas materiais. Deram uma lei para subjugar o homem. Uma lei meio esquisita, porque envolvia sangue, envolvia matança de animais inocentes. Porque aqueles Elohims, aqueles anjos, e aquele Deus que mais tem característica de anjo, chamado Jeová, se agrada de sangue derramado, se agrada da morte dos seus santos, se agrada da vida que se esvai. Então, quando ele ordena ao seu povo um sacrifício de sangue, matando uma ovelha, matando um gado, matando uma rolinha, uma pombinha, aquele animal sacrificado, ele se agrada. Né? Então, irmãos, quando veio Jesus, e Jesus veio e falou, eu vim revelar o Pai, que vocês não conhecem, vocês estão em trevas, vocês estão cegos, vocês estão adorando aqueles que não são Deus, são deuses, são divindades. Jesus, ele foi rejeitado pela maioria dos seus. E isso era plano de Deus. Era plano de Deus que Jesus, sem pecado, derramasse o seu sangue para cumprir a lei. Porque a lei dizia que sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecados. Então, Jesus remiu os nossos pecados cumprindo a lei de Jeová, a lei dos anjos, a lei que foi dada por anjos. Então, irmãos, nós, nessas quintas-feiras, temos trazido vários estudos que demonstram com clareza, não por achismo e nem por um anjo que desceu, e nem por profecia, e nem pela vontade de um homem, mas baseados na palavra de Deus, baseados na Bíblia, com versículos que são abundantes, sobram versículos para confirmar aquilo que a gente tem dito. Nós não nos preocupamos em agradar o homem, nós não nos preocupamos em ir com a maioria, nós não nos preocupamos em concordar com o pastor XYZ, porque ele tem uma grande igreja. Nós nos preocupamos, irmãos, em estarmos submissos à palavra de Deus, submissos a Jesus. Então, a pessoa pode falar, não, mas a maioria das pessoas não pensam como vocês. O que nós pensamos, irmãos? Que existia um Deus no Velho Testamento e Jesus veio interromper esse concerto, esse ministério e trazer um outro ministério que apresentou, que ele revelou, eu vim revelar o Pai que vocês não conhecem. E esse Pai que Jesus veio revelar, e Jesus e o Pai, diz a Bíblia, que são um. E Jesus, quando ele subiu ao céu, ele deixou aqui o Espírito Santo como o seu representante. Então, Pai, Filho e Espírito Santo, ele é a Trindade que é o nosso Deus. Jeová é aquele Deus do Velho Testamento que reina concretamente nessa terra. É aquele Deus que rege as nações. É aquele Deus que é o dono do ouro e da prata. São coisas concretas, coisas que se pegam, né? Terra, prole quer dizer filhos, fama, fortuna, poderio entre as nações.
Esse é Jeová. O Pai não tem nada a ver com esse mundo. O Pai veio aqui nos resgatar desse mundo. O Pai veio aqui, o Pai, por meio de Jesus, né, porque o Pai nunca foi visto por ninguém, ao contrário de Jeová, que foi visto por muitas pessoas. Jesus veio aqui nos mostrar que existe um outro reino. Quando ele diz, o meu reino não é desse mundo, ele veio aqui, irmãos, demonstrar que o reino que todos conheciam era um reino falso, era um reino que vamos dizer assim, utilizado, que é regido por um Deus, só que é um falso Deus, é uma divindade chamada Jeová, que tem muito mais de anjo do que de Deus, né? Porque ele se arrepende, porque ele muda, porque ele tem ciúmes, porque ele tem soberba, ele tem muitos sentimentos humanos. Por isso que quando esses Elohims, que em Gênesis fala, né, em todo o capítulo 1, que os Elohims fizeram a criação, fizeram o homem, quando esses Elohims sopram em Adão aquele espírito, aquele sopro de vida, que na verdade é mais um sopro ligado a uma flatulência, mas vamos falar no sopro de vida, esse sopro transmite aquelas características de Jeová para o homem. Então, o homem tem umas características muito parecidas com Jeová. O homem é guerreiro, o homem é ciumento, o homem é soberbo. Então, essas características que o homem adquiriu no seu nascimento, que a gente chama de velho homem, para ele seguir a Deus, ele tem que se converter, mudar a direção. Ele está indo nessa direção, ele vai se converter. E nessa conversão, a Bíblia chama de novo nascimento. Se o pai tivesse feito o homem, ele não teria necessidade de nascer de novo, porque ele seria perfeito. Se o pai tem a necessidade de nascer de novo, irmãos, é porque a primeira natureza é ruim. Porque a primeira natureza do homem não presta, porque a primeira natureza do homem é voltada ao pecado, é voltada à malícia, é voltada à fofoca, é voltada a ser maldoso, porque são características que vieram daquelas divindades que o formaram, entre elas Jeová. Aí vem Jesus e fala assim, olha, você quer me seguir, você tem que nascer de novo. Você tem que receber a natureza do Pai, através do Espírito Santo. Você tem que renegar seu velho homem, sua velha natureza pecaminosa, sua velha natureza cheia de defeitos. E se abrir à modificação que Jesus vai fazer no seu interior. Então, irmãos, eu só quis dar essa introdução para os irmãos, antes de entrar no tema, que hoje a gente vai falar nos 2 repousos, que vocês vão ver aqui durante nosso estudo, o quanto tudo que a gente fala está baseado na Bíblia, e não em achismo, e não em conceitos vindo de antepassados, né? Então, o bisavô falou, o avô falou, o pai falou, o pastor falou, então é isso. Não. É o que está escrito na Bíblia, é o que Jesus falou. Quando a gente tem esse entendimento, irmãos, muitas vezes a gente tem que ter rompimento com alguns laços que vão contrariar essa visão. Mas é o preço que a gente paga por ser cristão. Nunca Jesus prometeu aqui na terra vida boa para cristão. Muito pelo contrário. Jesus sabe que nós estamos vivendo num campo onde existe malignidade para tudo quanto é lado. Por isso que Jesus disse, o mundo jaz no maligno. Né? Então, se alguém quiser ter vida boa, como cristão, vai ficar na superficialidade, não vai ter intimidade com Deus.
Se você quiser ter intimidade com Deus, se você quiser crescer na palavra, você tem que se abrir para o Espírito Santo modificar seu entendimento. Que nem sempre o seu entendimento, mesmo aquele trazido, talvez, de alguma igreja, nem sempre está em paralelo com o entendimento que o Pai quer que você tenha. Bem? Então, eu, assim, para começar, irmãos, eu vou falar da palavra Jesus. A palavra Jesus, nessa palavra, já existe um sentido de descanso, porque a palavra Jesus, que é Yeshua, tem um sentido em hebraico muito parecido com amplitude. Né? Eles traduzem por salvação, mas seria mais amplitude, lugar amplo, lugar grande, lugar onde você pode respirar, que você não está apertado, contrito, né? E esse lugar grande, lugar amplo, a gente faz um paralelismo muito grande com o descanso, né? Então, eu queria que o pastor abrisse Mateus 11, 29, para a gente começar. Como eu disse, irmãos, é Bíblia. Aqui é Bíblia do começo ao fim. Então, se o irmão puder anotar os versículos para depois estudar, né, os versículos. Então, irmãos, aqui em Mateus 11, 29, fala assim: tomai sobre vós o meu jugo. Então, para seguir Jesus, existe jugo. Tá? Não é você vai para onde quer, não. Você vai para onde Deus quer que você vá. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas. Encontrareis descanso para as vossas almas. Eu vou repetir pela terceira vez, irmãos. Encontrareis descanso. Só em Jesus podemos encontrar descanso, não um descanso físico, mas um descanso para as nossas almas. Em Jesus, irmãos, nós temos o verdadeiro repouso. Hoje a gente vai começar ao contrário, né? Vai começar a falar, você quer descanso? Você quer repouso? Busque Jesus. Aqui ele fala, olha, eu tenho um jugo, mas o meu jugo, ele é muito suave. Eu sou manso, eu sou humilde de coração. E você vai encontrar descanso. Você vai encontrar repouso. Onde? Na igreja? Não. Com os irmãos? Não. Na observância da lei? Não. Nas boas obras? Não. Você vai encontrar descanso somente em Cristo. Somente em Cristo você vai encontrar descanso. Porque sabe o que acontece, irmãos? A nossa vida secular, de família, de trabalho, de violência, de política, de notícias ruins, tudo isso é uma coisa muito angustiante para a gente. Se a gente se deixasse levar por isso, ficar pensando, como é que vai ser o futuro aqui na Terra, com essa história de globalismo, de comunismo, de imprensa comprada por Jorge Soros. Se a gente ficar pensando tudo isso, irmãos, e não focar em Cristo, não que isso não seja importante, acho que é importante sim, a gente se interessar pelo que está acontecendo, mas o nosso foco não tem que ser aí, o nosso foco tem que ser em Cristo, porque Cristo é o nosso repouso. Então, nós estamos vivendo em território inimigo, nós vamos estar na nossa casa quando a gente estiver lá no céu. Enquanto a gente não estiver lá no céu, a gente está vivendo no mundo feito por Jeová e seus anjos, e governado por Jeová e seus anjos e demônios. Então, a gente não pode esperar muita coisa aqui. Logicamente, a gente luta, a gente trabalha, a gente ora, e tem que orar, e tem que lutar, e tem que trabalhar, e tem que estudar, para a gente ter uma vida razoavelmente, né, adequada. Mas o nosso repouso não é aqui.
porque esse mundo só vai, se a gente depositar a nossa esperança só nesse mundo, a Bíblia fala que somos as mais infelizes das criaturas, mas nós vamos viver numa angústia sem fim, porque a gente não sabe exatamente o passado que aconteceu, porque a história é totalmente mudada, dependendo de quem conta a história. A gente não sabe o que está acontecendo agora, porque as notícias são todas manipuladas e a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, principalmente. Então, a gente fica andando no escuro, palpando assim, como cego no escuro. Por isso que a gente precisa da luz que é Cristo, da luz que é Jesus. E essa luz vai me trazer o descanso. O descanso, por isso que ele fala, encontrareis descanso para as vossas almas. Que é isso que a gente tem que buscar, irmãos. Isso a gente tem que focar em Cristo, porque focando em Cristo, nós vamos encontrar o descanso, né? A gente vai encontrar o repouso, certo? Mesmo vivendo aqui, nesse turbilhão de desgraças que acontecem nessa terra. Aqui nós somos peregrinos, irmãos. O mundo jaz no maligno. A gente vive aqui, mas como se estivesse vivendo no céu, não valorizando tantas coisas aqui na Terra, porque tudo isso, irmão, é fugaz, né? Tudo isso vai passar. E o que vai passar mais rápido ainda é a vida, né? Eu tenho 64 anos, a pessoa pensa, 64 anos já viveu tanto. A gente não percebe, irmãos, o tempo passar, né? A gente não percebe. Mas, a gente, independente da idade que você tenha, se é 30, se é 40, se é 20, se é 70, você sempre tem que estar grudado com Deus, focando em Cristo, porque só dessa maneira você vai ter descanso para a sua alma. Bom, irmãos, o povo de Israel, até o aparecimento de Jesus aqui na Terra, ele era totalmente cego espiritualmente. Né? Por isso é aquele versículo que fala que o povo que estava em trevas viu grande luz, né? Quando Jesus nasceu. E depois que Jesus passou aqui na Terra também, a maioria daquele povo judeu continuou na cegueira espiritual. Tanto assim que Paulo, que foi, eu acho, que o maior apóstolo e evangelista, né, que ele viajou muito, né, para Macedônia, para Roma, a gente vê no Novo Testamento o quanto que ele viajou, escreveu para os Tessalonicenses, para os Coríntios, né? Então, para os Colossenses. Então, Paulo viajou muito, né? E ele quis mostrar quem era Jesus para que aquele povo que estava cego, porque Jeová traz uma cegueira espiritual, aquele povo que estava cego, para que eles pudessem abrir os olhos, né? Então, com o Evangelho de Cristo, Paulo começou a trazer luz para aquele povo, né? Porque eles não tinham visão espiritual, eles não tinham o Espírito Santo do Pai. Por quê, irmãos? Isso aí é uma outra coisa que a gente já deve ter falado antes, mas é sempre bom lembrar. Isso está em João 16:7. Se o pastor puder abrir, a principal mensagem disso é o Espírito Santo que existia antes de Jesus subir ao céu, não era o Espírito Santo Pai, era o Espírito Santo de Jeová. Por isso que João 16, verso 7, fala assim: todavia digo-vos a verdade, que convém que eu vá, convém que Jesus suba. Porque se eu não for, o Espírito Santo Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, eu vou-lo enviarei. Né? Então, Jesus enviou o Espírito Santo do Pai somente após sua ressurreição. Então, o Espírito Santo que existia antes não trazia luz, não trazia repouso, não trazia visão espiritual, não trazia discernimento espiritual, porque não era o Espírito Santo do Pai, era o Espírito Santo de Jeová. Espírito Santo, irmãos, é o Espírito separado,
né? Então, o Espírito Santo é um espírito que tem a ver com Deus ou tem a ver com as coisas de Jeová, né? Então, é por isso que a Bíblia fala, né? Se eu não for o Consolador, não virá a vós. Então, irmãos, o povo sem o Espírito Santo de Deus, ele é um povo cego, é um povo sem discernimento, é um povo que vive nas suas próprias escolhas, né? Ele vive com aquele seu minúsculo intelecto. Eu queria que o pastor abrisse em Mateus 15, verso 12, que fala justamente isso, que um povo sem o verdadeiro Deus é um povo cego, né? E aparentemente, o que a gente vê, irmão? Que o povo de Israel era um povo que adorava Jeová na época de Jesus, mas estava cego esse povo. Então, Mateus 15, 12, fala assim, Mateus 15, 12. Então, acercando-se dele, os seus discípulos disseram-lhe, sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Ele, porém, respondendo, disse, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Então, irmãos, o que a gente vê aqui? Que existia muita cegueira, né? Entre fariseus, entre os religiosos, existia muita cegueira. E essa cegueira refletia falta de discernimento espiritual. Falta de discernimento espiritual. O povo, mesmo os sacerdotes, ou os dirigentes daquele povo, eles estavam em trevas, né? Então, Mateus 4,16 fala justamente dessas trevas. Mateus 4,16. E o povo que estava assentado em trevas viu grande luz, e aos que estavam assentados na região da sombra da morte, a luz raiou. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, irmãos, é muito interessante isso, porque quando a luz reina, parece que vem o arrependimento, vem o perdão, né? Então, o arrependimento é a mudança de direção, que eu falei para vocês, né? Então, irmãos, eu queria que o pastor abrisse em Hebreus 10:8, que o reino que os judeus cultuavam antes de Cristo, como eu disse para vocês, não era o reino de Deus, era o reino de Jeová. Por isso que trazia tanta cegueira espiritual para eles, né? E aqueles sacrifícios que Jeová exigia na lei era em obediência à lei de Jeová e nunca agradou o Pai. Então, Hebreus 10:8 fala assim, como acima diz, sacrifício, oferta e holocaustos e oblações pelo pecado não quisestes, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então disse, agora é Hebreus 10:9, eis que aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade, tira o primeiro para estabelecer o segundo. E se tira o primeiro para estabelecer o segundo, irmãos, tem um valor muito grande, por quê? Os sacrifícios que eram feitos segundo a lei não agradavam o Pai. Em Hebreus 10:9, a gente viu que a vontade de Deus é que se tire o primeiro conceito para que se possa estabelecer o segundo. Porque aqui ele está falando em sacrifício, em holocaustos, em ofertas, em oblações. Isso aqui está se referindo ao conserto de Deus. Então, quando aqui fala assim, tira o primeiro, tira essa história de lei, de mandamento de Moisés, de Jeová, tira essa história de sacrifício de animais, de 613 estatutos para se alcançar a Deus, tira essa história de obra e põe em toda essa história o nome Jesus Cristo, que é a pedra fundamental, né? Que muitos sábios e entendidos rejeitaram, né, irmãos?
Então, irmãos, como eu disse para vocês, a violência está muito presente em nossas vidas, principalmente para quem mora aqui no Brasil. Tá? A gente vai sair de casa, você não sabe se você vai ser assaltado, a gente tem que pedir sempre a proteção de Deus, né? Mas se você for assaltado, irmãos, não é que você está em pecado, é porque você mora no Brasil, tá? Então, a violência, ela está presente na vida de todos nós, e a sociedade, ela é submetida a pessoas doentes, irmãos, a pessoas homicidas, a ladrões, a traficantes, a pessoas deformadas socialmente. A sociedade, a nossa sociedade, por uma porção de motivos, e para mim o principal é a impunidade, está lotada de pessoas que dão asas a seus instintos deformados, porque ele sabe que realmente não vai acontecer quase nada com ele. A chance dele ser preso é ínfima, e a chance dele ter uma condenação prolongada praticamente não existe, porque a lei aqui no Brasil protege muito os assassinos, os bandidos, os homicidas. Todo mundo sabe disso, né? E tem alguns partidos políticos que realmente até fomentam, até concordam com isso, mas não é esse o nosso tema. O que eu quero dizer é que essas pessoas, existe uma deformação moral nelas. E essas pessoas, quando não as obedecem, por exemplo, quando um traficante não obedece o dono lá da boca de fumo, o que acontece com ele? Ele morre. Não existe perdão para ele. Não existe segunda chance. Muitas vezes ele mesmo julga e ele mesmo executa a pena, né? E sempre sem misericórdia, sem uma segunda chance. E, infelizmente, tem muitas pessoas com deformação moral, né? O que eu quero, irmãos, é fazer um paralelo entre isso e Jeová. Jeová trouxe uma lei esquisita, com matanças, e uma lei que geralmente não dava uma segunda chance. A pessoa pecou, morre. Tá? É o juízo da lei, a execução da lei. Como aconteceu com aquele povo que saiu do Egito, né? Que morreram todos no deserto, com exceção de Josué e Caleb, né? Por causa dessa dura lei. Então, Jeová acaba se igualando a essas pessoas que têm deformidade social, né? Pisou na bola com eles, eles matam. Jeová é assim, e fez isso muito no Velho Testamento, né? Vocês sabem. É só ver a peregrinação do povo, esses 40 anos no deserto, né? Então, irmãos, essa lei, ela era tão deformada que quando Jesus veio, ele deixou muito claro que essa lei não prestava. Eu queria que o pastor abrisse em Hebreus 7:18. E aí, irmãos, a gente fica pensando, será que o pai ia dar uma lei tão deformada assim, tão inútil assim, e depois falar lá em Hebreus que sangue de touro nunca agradou ele? Então, por que ele ia mandar matar os touros? Né? Vocês entendem, irmãos, que se a gente pensar que Jeová é o pai, a Bíblia inteira não se encaixa. Acaba sendo um livro de incoerências, né? Então, Hebreus 7:18 fala assim: porque o precedente mandamento é abrogado por causa de sua fraqueza e inutilidade. É anulado, abrogado quer dizer anulado, cancelado, né? Porque Jesus trouxe uma outra lei, o novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, né? Verso 19, porque a lei nenhuma coisa aperfeiçoou. Olha que coisa inútil, irmãos. Ninguém se modificou, ninguém se tornou melhor por causa da lei de Jeová, que as pessoas chamam também de lei de Moisés, né? Ela não transformou ninguém, não mudou ninguém. A pessoa era má e continuava má. Era violento, continuava violento. Aí ele matava uns pombinhos, uns bezerrinhos lá, umas ovelhinhas, para derramar o sangue deles, para ele ser livre daquela situação. Daí a pouco ele pecava de novo, porque ele não tinha transformação. Então, aqui está dizendo, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou,
e dessa sorte é introduzida uma melhor esperança para a qual chegamos a Deus. Essa esperança é Jesus Cristo. Que Jesus Cristo é o único caminho para o Pai. Não existe outro caminho, não existe outro mediador. Né? Então, essa lei foi abolida. A lei de Jeová, irmãos, a lei de Jeová, que muitas igrejas, às vezes falam dessa lei, né, como os adventistas, que prezam tanto essa lei, que nem comem carne de porco, porque a lei fala que não é para comer carne de porco, que guardam o sábado, porque a lei fala que é para guardar o sábado. Jesus está falando, essa lei, ela foi abrogada, ela foi anulada, ela foi abolida, por causa de sua fraqueza e inutilidade. Então, irmãos, quando um adventista está seguindo a lei, ele está traspassando o mandamento de Jesus, que Jesus falou o quê? Essa lei inútil, ela tem que ser anulada. E eu vou ficar cumprindo uma lei que Jesus falou que é inútil? Estranho, né? E ainda por cima fala, ninguém vai chegar ao descanso por meio dessa lei. Bom, irmãos, deixa eu correr um pouquinho aqui. Então, irmãos, os que vivem no velho concerto de Jeová, eles estão obrigados a cumprir essa lei, né? E certamente serão condenados por causa da lei, porque a lei não traz o descanso que Jesus traz, né? Mas a gente vai ver qual foi o descanso que Jeová trouxe, certo? Que a gente já falou do descanso de Jesus. Então, nós sabemos que o ministério de Jeová é o ministério dos anjos, é o ministério da morte, né? É o ministério da injustiça. Em 2 Coríntios 3:6, eu queria que o pastor abrisse também, mas pode ser que daqui para frente, irmãos, a gente não veja muitos versículos, porque senão não vai dar tempo da gente chegar até o final. Então, 2 Coríntios 3:6 fala assim, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Então, a letra quer dizer a lei. A lei foi dada para matar o homem, né? Foi dada para condenação. Quem está em Cristo não é condenado, mas quem não está, já está condenado por causa da lei, né? Então, a lei é injusta, a lei cega as pessoas, né? Então, quem está com Jeová está nas trevas, certo? E Jesus veio trazer um novo repouso, Jesus veio trazer a luz, né? Quando, irmãos, um dia eu estava lendo Números, que Números é um livro da Bíblia, né? Que mostra realmente números de todas as tribos. E eu fiz uma conta e dava mais ou menos 603 mil homens que saíram do Egito, fora as mulheres e as crianças. Então, tinha muita gente, hein? Multiplique isso aqui por 4, por 5, né? Vai dar uns 2, 3 milhões de pessoas, não sei, no mínimo, né? E Jeová acabou matando todas essas pessoas no deserto. Todas as pessoas que saíram do Egito morreram aos 40 anos no exército com as pragas que Jeová trouxe, com exceção de Josué e Caleb. Até Moisés, que capitaneava essas pessoas, morreu, não entrou na Canaã prometida, né? Então, quando, isso eu falei até no último estudo que eu fiz, né? Que aquela ira que está descrita em Hebreus 3:9, eu acho que o pastor vai ter que abrir Hebreus 3:9, que às vezes a pessoa fala, mas Deus, o Pai, se ira também, porque no Novo Testamento está falando que ele se irou, né? Mas Hebreus 3:9 fala assim, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Aqui está se referindo ao povo judeu que saiu do Egito. Por isso me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Então aqui a gente já está vendo o repouso de Jeová, né?
ele jurou na ira dele. Isso, irmãos, eu não vou ler, mas está também em algumas partes do Velho Testamento, você anota Salmo 95:10, que é quando Jeová também fala: eu jurei na minha ira que esse povo não vai entrar na terra de Canaã, né? Então, nem sempre Velho Testamento está adstrito, está exclusivamente falando do Pai. Muitas vezes ele usa situações do Velho Testamento falando para o Jeová. Então, vamos falar aqui, irmãos, rapidamente, sobre o repouso de Jeová. O repouso de Jeová, na verdade, era um pedaço de terra, chamada Canaã, né? Que é um pedaço lá da Palestina, né? Onde Jeová prometeu para o seu povo que eles iriam ter paz política, né? Paz política, não ia ter guerra, né? Só que nem isso, irmãos, a promessa de Jeová ele cumpriu, porque o povo entrou lá naquela terra à custa de muita guerra. E até hoje, 2022, o povo judeu está embaixo de guerra, né? Guerreando contra os palestinos, contra os descendentes lá de Ismael, né? Então, isso dá muito para entender quando fala que Jeová é homem de guerra, né? Os que seguem a ele cegamente estão sempre envolvidos em guerra. Então, o que a gente vê, irmãos, que Jeová, a promessa de Jeová, nunca Jeová prometeu o céu, nunca Jeová prometeu vida eterna. O que Jeová promete é gado, prole, terreno, terra, fazenda, dinheiro, coisas concretas, palpáveis, né? Ele não promete coisas eternas porque ele não pode dar. Será que Deus, irmãos, iria mudar tanto que aí depois, quando vem Jesus, ele só começa a falar de sentimento de coisas eternas, do Pai, né? De vida eterna? Isso ninguém falava antes, né? Então, o repouso de Jeová não é o céu. O repouso de Jeová é a Canaã, onde está lá Israel, agora debaixo de muito canhão, né? De aqueles, eu esqueci o nome, acho que é domo que chama, que os palestinos lá ficam lançando centenas de mísseis, e eles têm aquele escudo, né? E às vezes falha, né? Às vezes falha algum míssil cai em Israel, mas é super eficiente, né? Vocês devem ter visto já na internet, certo? Então, o que a gente vê, irmãos? Que o povo peregrinou no deserto os 40 anos, e todos os que saíram do Egito, com exceção de 2, foram condenados e mortos no deserto, né? Sem uma segunda chance. Então, Jeová pecou, ele dá uma lei hiper rigorosa, pecou, punição, né? Jeová não é um Deus misericordioso. Talvez alguns lampejos, né? Mas depois vem a punição. E eu fico pensando, irmãos, que a maioria dos cristãos confunde Jeová com o Pai, confunde o Deus que deu essa lei maligna de condenação, que até a Bíblia fala, a letra mata. Confunde esse Deus confuso, confunde esse Deus irado com o Pai, que é um Pai de amor, que é um Pai perfeito, que é o Pai de Jesus, né? Então, irmãos, eu queria que vocês anotassem, quem estiver anotando, que eu acho que não vai dar tempo da gente ler, é Números, capítulo 14, do verso 5 até o verso 24, que é quando Moisés interpela Jeová, falando, não mata esse povo, o que os egípcios vão pensar, que você trouxe esse povo de lá para matar no deserto, vão falar que você não é tão poderoso assim, né? E aí Jeová fala, tá, eu vou perdoar o povo, só que perdoou e matou todo mundo, com exceção daqueles 2, né? Então, que perdão é esse, né? Perdoa para matar, né? Então,
na verdade, se Jeová tivesse perdoado mesmo, ele iria permitir que aquele povo entrasse no repouso, né? Mas quem entrou no repouso foi só a descendência desse povo, né? Ele perdoou, mas executou juízo. Já pensou se Jesus fizesse isso, né, irmãos? A gente já está em maus lençóis, né? Porque Jesus, ele nos perdoou e nos salvou para o repouso eterno. Glória a Deus por isso. Então, irmãos, quando o povo, como eu disse, quando o povo de Israel entra naquela terra prometida, no repouso prometido, ele não repousa, porque lá ele vai encontrar muita guerra, muitos tiranos e muitas situações onde o povo foi escravizado. Por exemplo, tem um rei da Babilônia chamado Nabucodonosor, que ele subjugou o povo judeu durante muito tempo, muito tempo. Acho que durante a vida toda dele. E muitos livros narram isso, desde Segundo Reis até Daniel fala desse tal de Nabucodonosor. Eu sei que os livros, às vezes, são concomitantes, né? Por exemplo, Reis com Crônicas, mas a gente vê que esse Nabucodonosor, ele era um rei profano, ele tinha os seus deuses babilônicos lá, ele era sanguinário, ele era vingativo, e Jeová se agradava desse homem. Olha que coisa interessante, né? Jeová se agradar de um rei que era um déspota, era um sanguinário e adorava outros deuses, outros balaíns, outros demônios. E Jeová acabava usando Nabucodonosor para exercer juízo em Israel, né? Então, em Jeremias 27, queria que o pastor abrisse, Jeremias 27, 5, porque a gente vê o quanto Nabucodonosor agradava a Jeová, né? E tanto assim que ele obrigava o povo dele a obedecer a Nabucodonosor. Jeremias 27, 5. Eu vou esperar o pastor para a gente ler junto. Eu fiz a terra, o homem, os animais que estão sobre a face da terra, com o meu grande poder e com o meu braço estendido, e a dou a quem é reto aos meus olhos. Daqui é Jeová falando, porque ele fez as coisas concretas mesmo, né? Talvez com a ciência do pai, né? A autorização do pai, a gente não sabe, isso a Bíblia não diz, mas quem fez a parte da obra, que foi o pedreiro, foi Jeová. Pode ser que o pai tenha sido o engenheiro dessa obra, a gente não sabe, a Bíblia não é muito clara nisso. Verso 6. E agora eu entreguei todas essas terras na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. Olha, esse homem sanguinário que tem outros deuses era servo de Jeová. E ainda até os animais do campo lhe dei para que o sirvam. E todas as nações servirão a ele e a seu filho, ao filho de seu filho, até também que venha o tempo de sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis se servirão dele. Porque Nabucodonosor, irmãos, eu já li isso daí, era um título daquele rei. Teve vários reis que foram Nabucodonosor, né, como a gente viu aqui. Verso 8. E acontecerá que se alguma nação ou reino não servirem o mesmo Nabucodonosor, rei da Babilônia, e não puserem o seu pescoço debaixo do jugo do rei da Babilônia, essa nação castigarei com espada e com fome e com peste, diz o Senhor, até que a consuma pela sua mão. Então, irmãos, a gente vê que o repouso que Jeová deu para aquele povo de Israel não foi repouso. Tá? Eles estiveram lá o tempo todo em Israel, debaixo de guerra. Né? E que repouso é esse? Né? Que tem tanta guerra. Inclusive, irmãos, eu também não vou ler, mas os irmãos podem anotar, Isaías 14, de 12 a 15,
é aquela história que fala: como caíste do céu, a estrela da manhã, filha da alva, tu que debilitavas as nações, e dizes em seu coração, eu subirei aos céus. Esse versículo, alguns teólogos, alguns pastores, dizem que está se referindo a Nabucodonosor. Mas esse Isaías 14, irmãos, ele é tão amplo no sentido dele, que ele serve também para a gente pensar que ele está se referindo a Jeová, ao próprio Jeová, tá? Porque isso se encaixa exatamente com Jeová, tá? Que fala, né? Caíste do céu, porque o Satanás foi criado aqui na terra por Jeová, em Gênesis 3:1, né? Bom, então, Jeová, na sua lei, ele requeria o sacrifício, certo? Quando Jesus veio, Jesus foi tudo ao contrário. Ele foi o sacrifício. Ele foi o sacrifício por nós, mesmo nós sendo pecadores. Então, em Romanos 5,19, eu queria que o pastor abrisse. Talvez a gente passe uns 5, 10 minutinhos, tá, irmãos? Só para a gente fechar aqui o nosso raciocínio. Romanos 5,19, porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, que foi Adão, certo? Assim, pela obediência de um, que é Jesus Cristo, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Então, vocês veem que a lei, irmãos, foi uma coisa inútil, né? Foi para a ofensa abundar. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, o pecado abundou, mas através de Jesus Cristo, nós temos a vida eterna, que é o nosso repouso. A gente já viu, irmãos, que o repouso que Jeová disse, né? Jurei na minha ira que não entrará no meu repouso. O repouso de Jeová é um pedaço de terra, onde existe guerra o tempo todo. Esse é o repouso de Jeová. Os que seguem a Jeová cegamente vão ter sempre lutas, porque Jeová é o Deus da guerra, né? Então, se Jesus não tivesse vindo ao mundo, irmãos, ninguém seria salvo. Ninguém. Jesus é a razão da nossa salvação. Então, isso quer dizer que Jeová não salvou ninguém, né? Jeová não tem esse poder de salvar alguém ou mandar alguém para o repouso celestial, né? Então, apesar de Cristo não conhecer o pecado, ele foi morto. Então, ele pagou o preço da nossa eterna redenção para podermos gozar o repouso eterno. E o repouso aqui também. Porque quando eu estou em Cristo, eu sou nova criatura. Quando eu estou em Cristo, eu estou em paz. Quando eu estou em Cristo, eu tenho esperança. Eu queria que os irmãos anotassem também Hebreus 4, 14, 15, que fala que nós temos um sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, e que ele se compadece das nossas fraquezas. Por isso, irmãos, nós podemos nos apossar do repouso de Jesus, que é um repouso espiritual, que não tem nada a ver com aquele repouso que Jeová prometeu para o povo e que nem cumpriu a sua promessa, né? Então, nós só conseguimos alcançar o repouso de Cristo porque Cristo anulou a nossa condenação. Ele nos transforma do homem velho para o homem novo, para a nova criatura. Isso está em Romanos 6,6, eu queria também que vocês anotassem, não precisa de abrir, pastor, que fala que o nosso homem velho foi com ele crucificado. Então, nós estávamos mortos, mas nós estamos justificados por causa de Cristo, tá? Porque Cristo foi o nosso sumo sacerdote. Eu só quero que os irmãos também deixem anotado 1 Coríntios 8,5, que fala que há muitos deuses e muitos senhores, e Jeová é um Deus que está naquele grupo dos muitos deuses. Mas
Em 1 Coríntios 8, 6, fala assim: todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. Então, irmãos, a própria Bíblia fala, olha, há muitos senhores, mas fica ligado, há um só Deus, o Pai. E é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Né, irmãos? Então, nós vemos muitas diferenças, como eu falei para vocês, né? Aquele Deus do Velho Testamento, que é irado, que é matador, que coloca o espírito mal em Saul, que coloca o espírito de mentira, aquela história de Acabe, que manda maldição, que não perdoa, que condena pela sua própria lei, que ninguém conseguiu cumprir. Esse Deus, irmãos, não tem nada a ver com o Deus revelado por Jesus Cristo, o Deus Pai, revelado no Novo Testamento, que é um Deus de amor, de compaixão, é um Deus salvador, que coloca espírito de benignidade, que transforma o homem, o homem pecador, em um novo homem, e que nos dá o Espírito Santo Consolador, e que nos livra das maldições da lei através do seu sacrifício. Portanto, irmãos, existem dois repousos. O repouso que Jeová dá, que é uma terra, aqui nesse planeta, e o repouso que Jesus dá, que é a vida eterna. Tem um estudo no site, irmãos, que é Novos Céus e Nova Terra. O que a gente vê? Que lá no Novos Céus e Nova Terra de Jeová, vai ter morte, vai ter noite, vai ter sábado, vai ter animal, o velho vai morrer de 100 anos. Então, irmãos, isso não tem nada a ver com o repouso de Jesus, que está em Apocalipse. Queria que o pastor abrisse Apocalipse 21, 22, que a gente está falando tanto no repouso de Jesus, né? E aqui está falando justamente do céu, da Jerusalém celestial. Né? Então, Apocalipse 21, 22 fala assim: e nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol nem de lua. Aí vocês lembram lá em Isaías 66, que fala do sol, que fala da lua. Aqui a Jerusalém celestial, o céu do Pai, não tem nada a ver com aquele Isaías 66, do Novo Céus e Nova Terra, que é que fala, ó, a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeça, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é sua lâmpada. Verso 24, e as nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra, e as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. Irmãos, olha que coisa maravilhosa. Não tem rotação, não é igual à terra, né? Igual Isaías 64, que depois falam de um bicho não morre e o fogo não se apaga, né? Verso 26, e a ela trarão a glória e a honra das nações, e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Esse é o verdadeiro repouso, porque aquele repouso também, irmãos, além da terra prometida, aquele repouso que fala em Isaías 66, fala em monte de cadáveres, né? Então vai ter morte lá, né? Toda a carne vai adorar perante Jeová, né? Aquele céu lá, então vai ter carne. Não, a Bíblia fala que carne e sangue não vai herdar o reino de Deus. Os nossos corpos serão transformados. A gente não sabe como, mas vai ser transformado. Então, irmãos, tem uma diferença muito grande entre o repouso de Jeová ou entre o céu de Jeová, o novo céu e nova terra de Isaías 66, com o céu descrito aqui em Apocalipse 21, 24. Aqui não vai ter noite, não vai ter sábado, não vai ter nada de trevas,
Amém, irmãos? Glória a Deus pela palavra da Bíblia. Glória a Deus pela palavra do Pai, que essa palavra possa continuar falando aos nossos corações. Amém, irmãos? Deus abençoe.